Estamos aqui com mais um episódio do Café e Fé. E nesse mês de março, falamos sobre mulheres que inspiram, mulheres da Bíblia, que tanto nos ensinam. E hoje eu tô aqui com a Lília e nós vamos falar sobre Esther. Lília, seja bem-vinda, fica à vontade. Bom dia, muito obrigada pelo convite. Muito bom estar aqui para falar da vida de Esther, né? Mas vou me apresentar. Eu sou Lilian de Cássia, eu sou empresária, eu sou mãe de 2 filhas, Ana Laura e Ana Luísa, e estou aqui hoje para participar desse podcast falando sobre a vida da rainha Esther. E a Lília é uma grande mulher de Deus também, que tem muito a nos oferecer, né? Cheia de Deus, com uma história incrível, né? E a história de Esther é incrível também, e a gente aprende com elas, né? A gente vê lá todo o cenário da história de Esther, que está lá em Esther 2:7, que diz assim: Este criara Hadassah, que é Esther, filha de seu tio, porque não tinha pai nem mãe, e era jovem bela de presença e formosa. E a história de Esther nos ensina muito, porque desde o início ali, a história conta que ela não tinha nem pai nem mãe, mas ela tinha uma presença, era formosa, e podemos dizer que ela temia a Deus, né? Porque no decorrer da história, nós percebemos isso com a história de Esther. O quanto ela fez a diferença, o quanto ela foi uma escolhida de Deus para mudar a realidade totalmente de um povo, né? Então, a história fala da rainha Vasti. Então, a história de Esther, a gente aprende muito com ter coragem, como a gente ter bastante fé, confiar no Senhor. Falando sobre a vida de Esther, ela foi órfã, né, de pai e mãe, mas ela foi agraciada com um primo que a criou com muito carinho, com muito amor. Eles eram judeus e Esther tinha todo o amparo ali, né, de Mardoqueu, que era o seu primo. E desde o princípio ela foi uma escolhida, né? Eu creio que Deus não amparou, mesmo não tendo pais, ela teve alguém que a cuidou dela. Sim, cuidou dela. E a gente vê, né, sobre a rainha Vasti perder o trono. E a partir daí tudo começa, né? Porque o primo de Esther, Mardoqueu, falou: Esther, perdeu o trono e o rei vai escolher uma nova rainha. A gente podia pensar assim, a Bíblia não conta, mas na cabeça de Esther, ou se fosse nós hoje, assim, não vou nem tentar porque eu não vou ser escolhida. Eu sou uma judia. Eu vejo que nós vimos que a vida de Esther foi diferente, né, da vida da Vasti. Porque por desobediência, a Vasti perdeu o trono. Ela perdeu por desobedecer uma ordem do rei. E Esther, ela fez totalmente o contrário, né? Ela foi uma das escolhidas, né, entre todas as jovens virgens bonitas e formosas que tinham inúmeras na época, né, na cidadela de Suzã, e ela foi uma das escolhidas. E ela caiu na graça de um dos eunucos do rei, que também viu muita formosura, e eles ficaram ali, né, como era de praxe, durante 12 meses, para poder preparar a nova rainha, para elas se embelezarem, para elas se prepararem para ser uma rainha. Verdadeiramente uma rainha. Verdadeiramente uma rainha. E a gente aprende algumas lições com essa história de Esther, né? O primeiro deles é sobre propósito e destino. Existia um propósito ali e tinha um destino, né? Então, às vezes, Deus colocou Esther ali para ela mudar toda a realidade de um povo, do povo dela, né? E isso nos ensina que, às vezes, Deus nos coloca em determinados ambientes, em determinadas posições, para a gente mudar uma realidade. E nós precisamos ter essa percepção. Será que o lugar onde eu estou hoje, Deus não quer que eu mude aquele ambiente? Deus não quer que eu faça uma história completamente diferente? Porque Deus permite nós chegamos a posições, a postos assim, de destaque, não para que o nosso ego seja exaltado, mas para mudar ambientes, para alcançar pessoas, que é o propósito e o destino, né, Lilian? Sim,
A gente viu que isso aconteceu na vida de Esther. Ela, em momento nenhum, ela fugiu dos seus princípios. Ela, vale ressaltar, né, a gente aproveitar e pegar isso para a nossa vida, Sim. que não é o lugar. Mesmo com pessoas diferentes, nós não precisamos ser diferentes para entrarmos naquele grupo. Sim. Nós não devemos negociar os nossos princípios, Sim. que são muito valorosos. E foi isso que aconteceu na vida de Esther. Ela não negociou os princípios, ela se fez rainha e ela acabou cumprindo um propósito que ela jamais acreditaria que ela seria capaz. Sim. Outra lição que a gente aprende com a história de Esther sobre coragem e fé. Né? Ela enfrentou o medo para cumprir o propósito. Em momento algum, ela desistiu. Em momento algum, ela pensou, meu Deus, e agora? Ela não olhou para trás, né? Isso significa coragem. E nós aprendemos muito com isso. Porque nós precisamos de coragem para cumprir o nosso chamado, o nosso propósito, para cumprir aquilo qual Deus nos chamou para fazer. É interessante que Esther, ela se viu um pouco encurralada, né? Sim. Ela viu que só estava dependendo dela. Tava sem escolha. Ela estava sem escolha. Mas isso não significa que ela deixou de ter coragem, né? Porque ela foi adiante e ela conseguiu vencer o medo quando ela viu que estava tudo nas mãos dela. Sim. Que ou ela poderia salvar o seu povo ou ela poderia deixar o seu povo ir à morte. Na verdade, ela tinha escolha, né? Ela tinha escolha. Ela tinha escolha. É verdade. Ela tinha uma escolha. Ela tinha uma escolha, mas ela foi inspirada por Deus. Sim. A seguir um propósito de coragem e de fé, porque só podia chegar perante o rei, né, com autorização dele. E ela não fez assim, né? Ela fez o contrário. Ela foi, se apresentou diante do rei, mas para isso teve todo um preparo, porque Sim. ela sentiu medo. Sim. Ela sentiu muito amedrontada. Sim, né? E é outra lição, né, que a gente aprende com a história, que é o poder da oração e do jejum. Ela se preparou com jejum e com oração. Então, às vezes, para a gente conseguir vencer os nossos medos, cumprir aquilo que Deus tem para nós através do jejum da oração, né? Porque nós, como humanos, nós vamos ter vontade de desistir, nós vamos sentir medo, nós vamos nos sentir sem esperança, desencorajados, pensando, não vale a pena, mas a gente precisa fortalecer o nosso espírito, né? E como que a gente fortalece? No poder do jejum e da oração, fortalecendo o nosso espírito, né? Então é outra lição que a gente aprende com essa história. E outro fato também interessante, né, e muito inspirador, é que ela não só se propõe a fazer o jejum, como ela pede às suas servas e também todo o seu povo para fazer um jejum de 3 dias. Sim, todo mundo no mesmo propósito. No mesmo propósito. E todo mundo assim tendo fé, né? E unidos em oração, que é uma intercessão. A intercessão é muito poderosa. Sim. E o jejum também. Oração e jejum, e junto com o propósito que Deus tem para nossa vida, a gente pode pegar isso pra gente. A gente vê que se for da vontade do Senhor, tudo se cumpre. Sim. 3 dias sem beber água, sem comida, separado, jejum e oração. E o que aconteceu? Aconteceu algo que foi assustador perante Amã. Né? Sim. Amã estava com todo o seu poderio. Outro fator que a gente aprende é que a gente não pode acreditar no poder. O poder é só de Deus. Sim. Ele se engrandeceu muito com o poder e a credibilidade que o rei deu a ele. Ele acreditava nele, né? Muito. Na posição que ele tinha, né? Sim, começou tudo porque Mardoqueu não queria se curvar diante dele. Sim. Porque ele era da tribo dos amalequitas, e os amalequitas, eles eram inimigos dos judeus. Sim. Essa briga, ela já vinha lá do passado. Uhum. Então, aconteceu que Esther veio nessa história para poder salvar o seu povo. Sim. E uma escolhida de Deus para salvar toda uma nação, né? Exatamente. Eu amo a história de Esther. Amo mesmo. É até muito bom falar sobre a vida dela, que a vida dela tem
tem muita coisa que a gente pode aprender e que a gente pode inspirar em Sim. Esther. E nos ensina também que Deus escolheu Esther para salvar o povo dela, né? Deus nos escolheu, nos levantou na nossa casa para salvar o nosso povo, né? Deus nos escolheu para fazer a diferença no meio do nosso povo, né? Porque assim como Josué, nós declaramos que nós e nossa casa serviremos ao Senhor. Então, às vezes nós não entendemos, Deus, mas por que eu? Mas porque Deus encontrou em nós um coração disponível para aquilo que Ele queria fazer na nossa família, né? Na minha casa, só eu que sou convertida ainda, mas eu creio na salvação dos meus pais, de toda a minha parentela, né? Talvez na sua casa seja assim, Deus levantou você primeiro como uma coluna para que toda a sua parentela fosse alcançada através da sua vida, fossem ganhas para Jesus, salvas através de você, né? E Deus faz isso, Ele levanta um para salvar todo o povo, né? Ele escolhe um que vai fazer a diferença, que vai ter os princípios bíblicos, que não vai se corromper, que vai ter fé, que vai ter coragem, que vai jejuar, que vai orar para alcançar os outros, né? E é incrível o poder que tem a intercessão. Eu tenho uma amiga que eu estava com um problema, né? Eu me abri com ela e ela me disse assim: Lilian, você me permite que eu entre em oração com você com o propósito, né, desse seu problema? Sim. Então, e ela me despertou. Hoje, eu sempre me sensibilizo com algumas pessoas, né, principalmente com os amigos, às vezes até nem amigo. Eu sinto essa vontade, esse desejo de interceder pela vida das pessoas. Talvez tem muita gente que nem saiba, mas eu gosto muito de interceder, não porque a gente tem o poder, mas porque tem o coração quebrantado. Sim. E uma ação que uma amiga me fez, olha só, ela despertou em mim o desejo de interceder pelos meus amigos. Sim, na verdade você experimentou da bondade, né? Experimentei da graça, bondade. e quer levar isso a outros, né? Quando a gente experimenta algo que é bom, né, que a gente vê que é de Deus, porque muitas vezes nós temos os nossos desejos, mas eles não estão alinhados à vontade do Senhor. Porque quando eles estão alinhados à vontade do Senhor, Deus responde às nossas orações. Sim. Né? Eu sou prova disso, que Deus responde orações. Como eu sou grata por isso. Amém. Né? E a história de Esther nos ensina também sobre isso, né? Sobre um Deus que responde, um Deus que cumpre o propósito, né? E na história de Esther também a gente vê ali que quando ela foi colocada ao posto como rainha, ela continuou com os princípios, continuou intercedendo pelo povo dela, né? Ela não abandonou o povo. Disse, agora eu tô aqui, meu povo tá tudo bem, não. Ela intercedeu pelo povo dela. Então, sempre falam, né? Se você quer saber quem é a pessoa, dê poder a ela. Então, uns se corrompem e outros não. Sim. E nós temos nessa história Amã que se corrompeu, que se sentiu grandioso, e Esther que se manteve posicionada, Sim. né, nos seus princípios. Ela não fugiu, ela não teve soberba, ela continuou intercedendo pelo seu povo. Exatamente, Como né? você disse. E Lília, se você pudesse deixar 3 conselhos para os nossos ouvintes acerca da história de Esther, quais seriam? Muita fé, fidelidade e muita oração. Amém. Muita comunhão com o Senhor. Amém. E assim como Esther também, nós temos um propósito, né? Deus tem um propósito na sua vida, Deus tem um propósito na minha, tem um propósito na sua vida que está nos ouvindo nessa manhã, né? E nós precisamos confiar. E todos esses conselhos que você deixou aí para os nossos ouvintes, né? Eles são válidos, muito válidos, e nos ajudam a cumprir o nosso propósito. Sim. Nós temos muito, muito mesmo que aprender, mesmo que a gente saiba, né, do que é necessário a gente fazer. Nós precisamos de ter coragem e fazer, né, não ficar só no pensamento, né? A gente precisa de exercer a fé, exercer a fidelidade e a oração, que é algo que traz a gente para perto de Deus. Sim.
A oração, eu digo que talvez seja um dos principais, porque a oração, ela muda a situação. Ela muda a situação, nos muda também. Nos muda, né? Nos molda. Nos muda, nos molda. Mas é isso. Muito bom, nós crescemos nesse episódio com a história de Esther. Cresci muito com aquilo que nós compartilhamos aqui, Lília. E eu tenho certeza que Deus colocou você em uma posição para alcançar toda uma geração, para fazer a diferença como uma grande mulher de Deus ali onde você está, no seu ramo, na sua posição. E eu sei que você tem exercido isso com excelência, né? E eu sei que o propósito vai se cumprir na sua vida, através da sua vida. Amém. Amém, eu creio, né? E estou disponível para ser uma serva do Senhor, né? Que Ele me corrija, que eu cresça e que eu possa também, como Esther, cumprir os propósitos dele, né? Nós possamos cumprir os propósitos dele. Amém. Você pode fazer uma oração, nos abençoar os nossos ouvintes. Senhor, meu Deus, eu gostaria de agradecer pelas nossas vidas, por quem está nos ouvindo, pelas pessoas, Senhor, todas as pessoas que estão precisando de Ti. Eu peço, Senhor, que o Senhor venha a atingir os nossos corações, a quebrantar, a nos ajudar a seguir os Seus propósitos, os Seus caminhos e que nada venha corromper a nossa fé e o amor inabalável que nós temos por Ti, Senhor. Amém. Amém. Então, até o próximo episódio. Fique com Deus. Deus abençoe sua vida, que você seja edificado com aquilo que nós compartilhamos hoje. Amém.